abandonada pelo noivo no altar. Era um dia de outono, e o céu estava pintado com tons de laranja e rosa, como se a natureza soubesse que algo grandioso estava prestes a acontecer. A igreja estava decorada com flores brancas e douradas e os convidados, vestidos com seus melhores trajes, aguardavam ansiosamente pelo momento em que a noiva entraria. Todos comentavam sobre o quão perfeito o casal era. Clara e Eduardo, dois jovens que pareciam ter saído de um conto de fadas. Clara estava no vestiário, olhando-se no espelho. Seu vestido de noiva, branco e delicado, brilhava sob a luz suave do quarto. Ela sorriu para si mesma, tentando acalmar o coração que batia acelerado. Era o dia mais importante de sua vida, e ela mal podia acreditar que finalmente se casaria com Eduardo, o homem que amava desde os tempos de escola. Você está linda, minha filha, disse sua mãe, enxugando uma lágrima. Ele é um homem sortudo. Clara sorriu, mas algo dentro dela parecia inquieto. Nos últimos dias, Eduardo parecia distante, como se algo o estivesse incomodando. Ela tentou ignorar os sinais, atribuindo tudo ao nervosismo pré-casamento. Afinal, era um grande passo para ambos. O som do órgão ecoou pela igreja, sinalizando que era a hora de começar. Clara segurou o buquê com força, respirou fundo e começou a caminhar pelo corredor, acompanhada pelo olhar emocionado de todos os presentes. Ela olhou para o altar, esperando ver Eduardo lá, esperando por ela. Mas ele não estava. O silêncio na igreja era ensurdecedor. Clara parou no meio do corredor, confusa. O padre olhou para ela com uma expressão de pena, e os convidados começaram a sussurrar entre si. O coração de Clara acelerou, e ela sentiu um frio percorrer sua espinha. Onde está o Eduardo? Alguém perguntou em voz baixa. Clara olhou para os lados, esperando que ele aparecesse de repente com uma explicação, com um sorriso, com qualquer coisa. Mas ele não veio. Em vez disso, o padrinho de Eduardo se aproximou com um envelope na mão. Clara, ele começou hesitante. Eduardo me pediu para te entregar isso. Com mãos trêmulas, ela pegou o envelope e abriu. Dentro, havia uma carta curta, escrita à mão. Querida Clara, eu não consigo fazer isso. Eu não sou o homem que você merece. Por favor, me perdoe. Eduardo. As palavras pareciam queimar seus olhos. Clara sentiu as pernas fraquejarem, e ela quase caiu, se não fosse pelo apoio de sua mãe, que correu para segurá-la. O silêncio na igreja foi substituído por murmúrios de choque e compaixão. Como ele pôde fazer isso? Alguém sussurrou. Clara não conseguia pensar. Não conseguia respirar. Ela olhou para o altar vazio, onde Eduardo deveria estar, e sentiu uma dor tão profunda que parecia que seu coração havia sido arrancado do peito. Todos os sonhos, todos os planos que eles haviam feito juntos, desmoronaram naquele instante. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Clara passou horas chorando, tentando entender o que havia acontecido. Ela ligou para Eduardo inúmeras vezes, mas ele nunca atendeu. Ele simplesmente desapareceu, deixando para trás apenas a carta e um vazio imenso. Com o tempo, Clara começou a se reconstruir. Ela percebeu que, embora a dor fosse intensa, ela não era definida por aquele momento. Ela era mais forte do que imaginava, e havia uma vida inteira pela frente, cheia de possibilidades. Clara decidiu que não deixaria aquele momento definir quem ela era. Com o apoio da família e dos amigos, ela começou a reconstruir sua vida peça por peça. No início foi difícil. As noites eram longas, e os dias pareciam arrastar-se sem sentido. Mas, aos poucos, ela encontrou forças para seguir em frente. Ela voltou a se dedicar às coisas que sempre amou, a pintura, a leitura e as longas caminhadas no parque. Foi em uma dessas caminhadas que ela conheceu Lucas, um homem gentil e sorridente que também parecia carregar suas próprias cicatrizes. Eles começaram a conversar inicialmente sobre coisas simples, como o clima e os livros que estavam lendo. Mas com o tempo a conexão entre eles se aprofundou. Lucas era diferente de Eduardo. Ele não fazia promessas grandiosas nem tentava impressioná-la. Ele era sincero, paciente e, acima de tudo, respeitoso. Clara sentia que podia ser ela mesma ao lado dele, sem medo de ser julgada ou abandonada. Aos poucos, o coração dela, que parecia ter se fechado para o amor, começou a se abrir novamente. Um ano após conhecer Lucas, Clara recebeu uma notícia inesperada. Eduardo havia tentado entrar em contato com ela. Ele queria se explicar, pedir perdão, talvez até tentar reatar o que havia sido quebrado. Clara ficou em conflito. Parte dela queria ouvir o que ele tinha a dizer, mas outra parte sabia que não podia voltar atrás. Ela havia crescido, mudado e encontrado uma nova felicidade. Ela decidiu encontrar Eduardo, não para reacender o passado, mas para fechar esse capítulo de uma vez por todas. Eles se reuniram em um café, e ele parecia nervoso, hesitante.
Ele contou que havia fugido no dia do casamento porque estava assustado, inseguro sobre o futuro e sobre si mesmo. Ele admitiu que cometeu um erro enorme e que sempre se arrependeu do que fez. Clara ouviu tudo em silêncio, sem interromper. Quando ele terminou, ela sorriu com tristeza. Eduardo, eu te perdoo, ela disse, surpreendendo até a si mesma. Mas o perdão não significa que eu quero voltar. Eu segui em frente, e você também deveria fazer o mesmo. Ele pareceu aliviado, mas também triste. Ele sabia que havia perdido algo precioso, algo que nunca poderia recuperar. Eles se despediram com um abraço, e Clara saiu do café sentindo um peso que não sabia que carregava finalmente se dissipar. Poucos meses depois, Clara e Lucas começaram a planejar o futuro juntos. Desta vez, não havia pressa nem expectativas irreais. Era um amor tranquilo, construído com cuidado e respeito mútuo. Quando Lucas finalmente pediu Clara em casamento, ela disse sim sem hesitar. O casamento deles foi simples, mas cheio de significado. Desta vez, Clara não sentiu medo ou dúvidas. Ela sabia que estava fazendo a escolha certa, não por pressão ou por tradição, mas porque ela e Lucas haviam construído algo verdadeiro. Enquanto caminhava pelo corredor da pequena capela, desta vez com um vestido simples e um buquê de flores do campo, Clara sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Ela olhou para Lucas, que a esperava no altar com um sorriso. Clara e Lucas viveram um casamento feliz, cheio de momentos simples, mas profundamente significativos. Eles construíram uma vida juntos, baseada na confiança, no respeito e no apoio mútuo. Anos se passaram, e o amor entre eles só cresceu como uma árvore que, bem cuidada, se enraiza e floresce mesmo nos terrenos mais difíceis. Clara nunca esqueceu completamente o que aconteceu no dia em que foi abandonada no altar, mas aquela experiência se tornou uma parte distante de sua história, uma lembrança que não doía mais. Em vez disso, ela via como um marco que a levou a se redescobrir e a encontrar um caminho mais autêntico para a felicidade. Um dia, enquanto organizava algumas caixas antigas no sótão, Clara encontrou uma foto do dia do casamento que nunca aconteceu. Ela segurou a imagem por um momento, olhando para o vestido branco e o sorriso cheio de esperança que ela carregava naquela época. Em vez de tristeza, ela sentiu gratidão. Aquele dia havia sido doloroso, mas também a ensinara lições valiosas sobre amor próprio e resiliência. Lucas subiu ao sótão e a encontrou sentada no chão com a foto nas mãos. Ele se aproximou calmamente e sentou-se ao seu lado. "O que você tem aí?" perguntou ele com um sorriso gentil. Clara mostrou a foto e explicou o que sentia. Lucas a ouviu com atenção, como sempre fazia, e depois abraçou-a com carinho. "Você é incrível, sabia?" ele disse. "Tudo que você passou te tornou a pessoa forte e amorosa que você é hoje, e eu sou grato por ter você na minha vida." Clara sorriu, sentindo-se amada e compreendida. Ela percebeu que, embora o passado tivesse sido difícil, ele havia sido necessário para levá-la até aquele momento, ao lado de alguém que a valorizava de verdade. Anos mais tarde, Clara e Lucas decidiram adotar uma criança. Eles queriam compartilhar o amor que haviam construído com alguém que precisasse de um lar. Quando conheceram Sofia, uma menina de 6 anos com olhos cheios de curiosidade e um sorriso tímido, souberam que ela era a peça que faltava em suas vidas. Sofia trouxe uma nova luz para a casa deles. Ela era cheia de energia, perguntas e sonhos. Clara se viu revivendo sua própria infância através dos olhos da filha, e Lucas se tornou um pai dedicado e amoroso. Juntos, eles formaram uma família unida, cheia de risos, abraços e momentos que valiam mais do que qualquer tesouro. Clara nunca imaginou que sua vida tomaria esse rumo. Ela havia sonhado com um casamento perfeito, mas no final encontrou algo muito maior, uma vida verdadeiramente feliz, cheia de amor, aprendizado e crescimento. Em uma noite tranquila, enquanto observava o pôr do sol ao lado de Lucas e Sofia, Clara percebeu que tudo havia acontecido exatamente como deveria. Ela havia sido abandonada no altar, mas no fim, havia encontrado muito mais do que um casamento, havia encontrado a si mesma e uma família que a completava. Fim. Continuar. Clara, Lucas e Sofia continuaram a viver uma vida repleta de amor e pequenas alegrias. Cada dia era uma nova aventura, e a família crescia não apenas em número, mas também em conexão e compreensão mútua. Sofia, agora com 10 anos, era uma menina curiosa e cheia de vida, sempre trazendo novas perguntas e descobertas para casa. Um dia, enquanto ajudava Sofia com uma tarefa de escola, Clara encontrou uma antiga caixa de memórias que havia guardado no fundo do armário. Dentro dela estavam cartas, fotos e pequenos objetos que contavam a história de sua vida antes de Lucas e Sofia. Entre esses itens estava a carta que Eduardo havia deixado para ela no dia do casamento.
Sofia, com a curiosidade típica de uma criança, perguntou: "O que é isso, mamãe?" Clara hesitou por um momento, mas decidiu que era a hora de compartilhar um pouco de sua história com a filha. Ela sentou-se ao lado de Sofia e começou a contar sobre o dia em que foi abandonada no altar, sobre a dor que sentiu e como, com o tempo, aprendeu a superar aquela experiência. "Foi difícil, Sofia", disse Clara, acariciando o cabelo da filha. "Mas aquilo me ensinou que às vezes as coisas não acontecem como a gente planeja, e está tudo bem. O importante é nunca desistir de ser feliz." Sofia olhou para a mãe com olhos cheios de admiração. "Você é muito corajosa, mamãe", disse ela, abraçando Clara. "Eu te amo muito." Clara sentiu o coração aquecer com as palavras da filha. Ela percebeu que, ao compartilhar sua história, estava ensinando a Sofia uma lição valiosa sobre resiliência e amor próprio. Anos se passaram e Sofia cresceu, tornando-se uma jovem inteligente e determinada. Ela sempre carregou consigo as lições que aprendeu com os pais, especialmente a importância de seguir em frente, mesmo diante das dificuldades. Quando Sofia completou 18 anos, ela decidiu que queria conhecer mais sobre suas origens. Clara e Lucas a apoiaram, entendendo que era uma jornada importante para a filha. Juntos, eles embarcaram em uma viagem para descobrir mais sobre o passado de Sofia e as circunstâncias que a levaram até eles. Essa jornada foi emocionante e cheia de descobertas. Eles conheceram pessoas que haviam feito parte da vida de Sofia antes da adoção e aprenderam mais sobre sua história. No final, Sofia sentiu-se mais completa, sabendo que tinha um passado que a conectava a um mundo maior, mas também um presente cheio de amor e apoio. Clara olhou para a família que havia construído e sentiu uma profunda gratidão. Ela percebeu que, embora sua vida tivesse tido altos e baixos, cada experiência a havia levado até aquele momento. Ela havia encontrado não apenas um amor verdadeiro em Lucas, mas também um propósito maior ao se tornar mãe de Sofia. E em uma noite tranquila, enquanto observava o céu estrelado ao lado de Lucas e Sofia, Clara sorriu. Ela sabia que a vida era imprevisível, mas também cheia de possibilidades. E no final, o que importava era o amor que se compartilhava e as memórias que se criavam juntos. Clara, Lucas e Sofia continuaram a viver uma vida cheia de significado e conexão. À medida que Sofia crescia e se tornava uma jovem adulta, ela começou a traçar seu próprio caminho, sempre com o apoio incondicional dos pais. Ela decidiu estudar psicologia, inspirada pela própria história de superação e pela forma como Clara e Lucas haviam transformado desafios em oportunidades de crescimento. Enquanto Sofia se dedicava aos estudos, Clara e Lucas aproveitavam o tempo a sós para redescobrir pequenos prazeres da vida. Eles viajavam, exploravam novos hobbies e, às vezes, simplesmente passavam horas conversando sobre tudo e nada. O amor entre eles continuava forte, uma prova de que o verdadeiro amor não é apenas sobre paixão, mas também sobre parceria e companheirismo. Um dia, Clara recebeu uma ligação inesperada. Era Eduardo. Ele explicou que estava passando por um momento difícil em sua vida e queria se desculpar novamente pelo que havia acontecido no passado. Dessa vez, ele parecia genuíno, e Clara decidiu encontrá-lo, não por ela, mas porque acreditava que ele precisava fechar esse ciclo para seguir em frente. Eles se reuniram em um parque tranquilo, e Eduardo parecia mais velho, mais cansado, mas também mais humilde. Ele contou sobre os erros que cometeu após deixá-la no altar, sobre como tentou fugir de si mesmo por anos, mas acabou percebendo que não podia escapar das consequências de suas ações. "Eu nunca parei de me arrepender do que fiz, Clara", disse ele com os olhos cheios de lágrimas. "Você sempre foi uma pessoa incrível, e eu fui um tolo por não ver isso na época." Clara ouviu com compaixão, mas sem nostalgia. Ela sabia que aquela conversa não era sobre reacender o passado, mas sobre permitir que Eduardo encontrasse um pouco de paz. "Eduardo, eu te perdoei há muito tempo", ela disse, com um sorriso suave. "Mas o perdão não significa que eu quero voltar ou que tudo está esquecido. Significa que eu segui em frente, e você também precisa fazer o mesmo. A vida é muito curta para carregar tanto peso." Eduardo pareceu aliviado, mas também triste, como se finalmente entendesse o que havia perdido. Eles se despediram com um abraço, e Clara saiu do parque sentindo que havia feito a coisa certa. Quando ela voltou para casa, Lucas a esperava com um sorriso caloroso. Ele não fez muitas perguntas, apenas abraçou-a e disse: "Você é incrível, sabia?" Clara sorriu, sentindo-se grata por ter alguém como Lucas ao seu lado. Ela sabia que não importava o que acontecesse, ele sempre estaria lá para apoiá-la. Anos mais tarde, Sofia formou-se em psicologia e decidiu abrir um centro de apoio para jovens que passaram por situações difíceis como adoção, abandono ou perda.
Ela queria ajudar outras pessoas a encontrar força e esperança, assim como sua mãe havia feito com ela. Clara e Lucas estavam imensamente orgulhosos da filha. Eles frequentemente visitavam o centro, oferecendo apoio e compartilhando suas próprias histórias. Para Clara, ver Sofia transformar sua dor em propósito foi a maior recompensa de todas. Em uma noite tranquila, enquanto a família se reunia para jantar, Clara olhou ao redor da mesa e sentiu uma profunda gratidão. Ela havia sido abandonada no altar muitos anos atrás, mas aquilo não a definia. O que a definia era o amor que ela havia construído, a família que havia formado e a vida que havia vivido com integridade e coragem. Ela sabia que no final, a vida não era sobre os planos que davam errado, mas sobre como você escolhe seguir em frente. E Clara havia escolhido seguir em frente com amor, graça e um coração aberto. Clara, Lucas e Sofia continuaram a viver uma vida cheia de propósito e significado. O centro de apoio que Sofia fundou cresceu rapidamente, tornando-se um refúgio para muitas pessoas que precisavam de orientação e apoio. Clara e Lucas se tornaram pilares na comunidade, oferecendo não apenas recursos, mas também um ouvido atento e um coração aberto para quem precisasse. Com o passar dos anos, Clara decidiu escrever um livro sobre sua jornada. Ela queria compartilhar sua história de superação, não para ganhar fama, mas para inspirar outras pessoas que pudessem estar passando por momentos difíceis. O livro, intitulado Do Altar à Liberdade, tornou-se um sucesso, tocando o coração de muitos leitores que se identificaram com sua história de resiliência e amor próprio. Enquanto promovia o livro, Clara conheceu pessoas de todas as partes do mundo, cada uma com sua própria história de dor e redenção. Essas conexões a enriqueceram profundamente, e ela percebeu que ao compartilhar sua vulnerabilidade, estava ajudando outros a encontrar coragem para enfrentar seus próprios desafios. Lucas, sempre seu maior apoiador, acompanhava Clara em suas viagens e eventos. Ele se orgulhava dela, não apenas por seu sucesso, mas por sua generosidade e compaixão. Juntos, eles se tornaram um exemplo de como o amor verdadeiro pode florescer mesmo após grandes adversidades. Sofia, por sua vez, continuou a expandir o centro de apoio, criando programas específicos para jovens que haviam sofrido abandono ou trauma. Ela também começou a dar palestras, compartilhando sua própria história e mostrando que era possível transformar dor em propósito. Aos 30 anos, ela conheceu alguém especial, um professor de música chamado Daniel, que compartilhava seus valores e paixão por ajudar os outros. Eles se casaram em uma cerimônia íntima cheia de amor e significado, e Clara sentiu que o ciclo de sua vida estava se completando. Anos mais tarde, Clara e Lucas se tornaram avós. O nascimento de sua neta, Maria, trouxe uma nova alegria para suas vidas. Clara adorava passar horas com a pequena Maria, contando histórias e ensinando-a sobre a importância de ser gentil consigo mesma e com os outros. Ela via em Maria a mesma curiosidade e força que Sofia tinha quando era criança, e isso a enchia de esperança para o futuro. Em uma tarde tranquila, enquanto observava Maria brincar no jardim, Clara refletiu sobre sua jornada. Ela havia começado como uma noiva abandonada no altar, mas havia se transformado em uma mulher forte, amorosa e cheia de propósito. Ela havia encontrado um amor verdadeiro em Lucas, construído uma família com Sofia e agora, via sua história continuar através de Maria. Lucas se aproximou e colocou o braço em volta dela. "Pensando na vida?" perguntou ele com um sorriso carinhoso. Clara sorriu e inclinou a cabeça no ombro dele. "Sim. E pensando em como tudo aconteceu exatamente como deveria. Até os momentos mais difíceis me levaram até aqui, até você, até Sofia, até Maria. E eu não mudaria nada." Lucas apertou sua mão e disse: "Eu também não. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, Clara. E eu sou grato por cada dia ao seu lado." Clara sentiu o coração aquecer com as palavras dele. Ela sabia que a vida era feita de altos e baixos, mas no final, o que importava era o amor que se compartilhava e as memórias que se criavam juntos. E enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Clara sentiu uma profunda gratidão. Ela havia sido abandonada no altar, mas no final, havia encontrado muito mais do que um casamento. Havia encontrado uma vida plena, cheia de amor, propósito e felicidade.